Marcelo Parque, é muito legal ver as pessoas do LinkedIn em movimento, em vídeo, e ver que elas existem. E aí, Marcelo, tudo bem? Fala, Victor, bom dia. E aí, galera, Prazer. Ele, eu tô te tudo devendo uma bom? E mensagem, aí, Marcelo. Parque? Tô ciente disso. Tô ciente disso. O Gabriel também tá sabendo já. É, Não, Essa tranquilo. semana. e eu tô devendo também, aí eu falei pro Davi, falei, cara, Davi, vamos unificar o papo, porque, enfim, a É, gente, a gente vai falar sobre as mesmas coisas, então, uma Boa, semana tá boa. meio Não, mas eu corrida. entendo. Semana que vem vai ser semana curta também, então, pauleira, né? Aí isso é até é, bom, na verdade, né, cara? Porque aí dá uma quebra, todo mundo para, mas aí você não. Aí você consegue, de fato, organizar as coisas. Então tem um lado positivo do feriado. Oi, Juliana. Oi, Thaís. Oi, Brenda. Oi, Gessé, Marta, Ana Paula, Camila, Samuel, Sérgio, Lucas, Marcelo Becher, Ricardo Serrone, que falou que não tinha invite, está dentro da call, conseguiu entrar. Então, aqui a operação funciona. A Lida, Eduardo, Aline, Carolina, que eu não sei nem se é a Carol, minha Carol de Degen ou não, mas se não for também, bem-vinda. Bom dia, gente. Bom que vocês estão aí. Bom dia, A gente já pessoal, tudo começa, eu bom? vou dar uns 2 minutinhos. Tudo certo. Aí, Ricardo, olha lá. Eu Deu eu certo. não ia perder o Golden Boys, né? Os Golden Boys eu não ia perder. Golden Boy, Golden É, muito, Boys, Beach no meu Boys. tempo tinha o Trio Ternura. Então, olha lá, olha lá. Tio Ternura, Quarteto Fantástico, o Quadrado É. Mágico, faltou o Lucas. Tem outros. Aí, quanto mais gente vai entrando, vai mudando os personagens. Que bom que vocês estão aí. Vamos lá, deixa eu só aceitar mais alguns aqui. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, turma, deixa eu compartilhar minha tela e vamos ao início. Deixa eu só ajeitar a tela para ver todos vocês. Bom, gente, bom dia. Obrigado pela participação de todo mundo que está aqui, que separou esse tempo das 11 para a gente bater um papo. Como vocês sabem, o papo de hoje, todos estão vendo a tela? Tá projetado aí, tá certinho? Tá, beleza. Então, o papo de hoje é uma headline bem marqueteira para ter adesão dos colaboradores. Então, você está produzindo conteúdo errado, só para te provocá-los e para você falar assim. Para você ler a headline boa é assim, você lê e você fala assim, putz, eu tô. Ou tipo, não, eu não tô, vou lá ver o que aconteceu. Então essa é a ideia. E aí, esse papo aqui é um collab dominando demanda e B2B Insiders, duas coisas que nasceram antes dos dois, de todos se conhecerem, e agora a gente está fazendo coisas juntos, já fazia separados. E hoje, então, quem que vai conduzir o papo? Então, eu fico como mais host aqui, abrindo o caminho para o Davi e para o Gabriel, que vocês já conhecem bem. Então, agradecer a participação do Gabriel, que foi o primeiro que eu conheci desse mundo LinkedIn. A gente fez um Dominando Demanda um ano atrás. Se vocês quiserem saber qual que é o primeiro episódio sobre geração e lead de demanda, Gabriel Barbosa no Dominando Demanda. Isso aí ninguém nunca vai tirar essa, essa história do YouTube. Pode procurar lá, que é o primeiro vídeo antes de todos. pô, E aí eu depois falando de aparece. funil, Não, aí isso aí é para depois, para o final. Isso é para mostrar É, que é uma evolução, entendeu? Quem tá no funil aí chegou nesse exatamente, estágio, tá vendo? exatamente. E tem os tradicionais. Então, putz, alguém precisa melhorar aí. Talvez seja ele. E aí, e o Davi também, que também conheci ali via LinkedIn, e depois de lá, depois da live que a gente fez os três, a gente vem se falando, sei lá, semanalmente, mensalmente sobre B2B e aprendendo muito com os dois. Então, vamos lá para o nosso papo. Então, como que vai ser a participação, tá, turma? Eu queria que vocês enviassem as perguntas no chat à medida que for pintando ali, e no final eu dou uma olhada por ali e chamo cada um para poder falar, para a gente poder organizar. Então, no final, a gente vai ter um tempo para bater um papo ali. Nossa agenda, a gente vai falar de. Vão ser 4 pontos. A gente vai falar o que é um conteúdo ruim. Vamos falar sobre 3 tipos de conteúdo, que é uma dica bem legal e uma metodologia e uma organização de pensamento que
o Davi vem puxando junto com o Gabriel, e a gente conversou também essa semana, eu acho que faz muito sentido para trazer aqui para a gente conversar. Dicas para executar na semana que vem, então, para vocês conseguirem pegar algumas coisas, e nós também, semana que vem, ver se está tudo certo aí na nossa operação, e no final a gente fala, a gente vai para um papo mais perguntas e respostas. Então, a gente vai correr para poder ter tempo de troca aqui no final. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um conteúdo ruim? E essa pergunta eu direciono para o Gabriel, e eu queria que ele abordasse um pouco como ele enxerga e os pontos que ele trouxe aqui. Então, Gabriel, pega o microfone e manda bala aqui. Beleza, vamos lá. Bom, conteúdo ruim para mim é conteúdo que não chega no objetivo. Mas no final, qual que é o objetivo do conteúdo? Depende do conteúdo, né? E aí, enfim, eu tenho tentado falar cada vez mais sobre isso. Eu e o Davi, a gente fala muito sobre a lógica de geração de demanda, a lógica de demanda e de geração de demanda, e às vezes o termo geração de demanda ele é usado, digamos, intercambiavelmente com talvez criação de demanda e tal, mas como que a gente conceitualiza? A gente pensa em geração de demanda no B2B Insiders dividido em 4, né? Em criação de demanda, captura de demanda, conversão de demanda e expansão de demanda, né? Pensando na pirâmide de Chet Holmes ou na lei do 95.5 do B2B Institute do LinkedIn, criação de demanda é você trabalhar esses 95% que não estão prontos para compra. Captura de demanda é você conseguiu criar demanda, e aí essa parte tem uma parte do mercado que agora está pronta para começar a escutar, né, para ter uma demanda capturada, né, algumas pessoas já entendem, já têm o mesmo contexto que você e veem o mercado da mesma forma que você. Ok, vamos identificar que essa demanda existe e vamos capturar essa demanda. E aí conversão de demanda principalmente no B2B auto ticket, tem um tempo para que essa demanda seja convertida por vendas. E marketing deveria estar atuando aí também. Aí entra marketing fazendo conversão de demanda. E aí depois tem expansão de demanda. Já é um cliente, aí sendo um cliente a gente faz upsell, cross-sell ou resell, né? Como o Davi vem falando bastante também. Então, considerando esses 4 estágios, e olhando primeiro para a distribuição e depois para o conteúdo que eu vou criar para poder distribuir, qual que é o papel de cada conteúdo, né? E aí, pô, foi incrível, porque a gente estava tendo esse papo ao longo dessa semana e hoje lá no grupo do B2B Insiders veio uma pergunta que eu vi que acho que não tinha talvez tanto contexto, então sem, assim, tacar pedra na pergunta, porque acho que talvez da forma como ela foi feita, acho que dava a entender que era uma coisa, mas na verdade era outra, né? Talvez era mais canal de distribuição, eu não entendi de verdade para ser sincero, mas eu vou dizer como eu interpretei, e aí a minha interpretação gerou margem até para falar sobre isso aqui, né? E porque eu sei que muita gente faz isso, né? A gente acabou de trazer influenciadores para trabalhar nas nossas táticas de marketing, e tem um influenciador que está gerando lead pra caramba, os outros normal, e tem um influenciador que está gerando super pouco lead. E o que a gente faz? A gente, né, falei, assim, primeiro que o objetivo para um agente externo nunca deveria ser gerar lead. Aliás, lead não deveria ser objetivo de nada, nem ninguém, absolutamente nenhum momento na vida. Mas, considerando que as pessoas ainda têm a concepção de que gerar lead ou capturar lead ainda é a mesma coisa do que capturar demanda, o que não é verdade, mas a gente pode em outro momento falar sobre isso. Esse sendo o objetivo, tá o objetivo errado para esse canal de distribuição / conteúdo, porque você tem as duas coisas meio que em uma, né? Então, como o objetivo está errado, o conteúdo aí nunca vai chegar nesse objetivo, ou se chegar, talvez seja sorte, talvez seja a captura de uma demanda já latente de mercado, né? Então, esse que está conseguindo capturar demanda, eu diria que ele está simplesmente aproveitando da demanda latente, né? Ou talvez seja um ticket não tão alto, e aí tem um volume maior dentro desses 5% para ser capturado, né? Mas assim,
essa deveria ser a lógica para pensar qual que é o objetivo. Então, o objetivo de podcast nunca deveria ser geração de lead, nunca deveria ser captura de demanda. Pode capturar demanda? Pode, maravilhoso, mas não deveria ser esse o objetivo. E assim como todo e qualquer canal de distribuição e todo e qualquer tipo de conteúdo. Se você colocar o objetivo certo, todo e qualquer canal pode performar muito bem, né? E aí tem essa coisa de pensar na distribuição antes de pensar na produção, porque se você produz um conteúdo, você talvez direcione, digamos, essa história para um CTA que não vai necessariamente ter a ver com o seu objetivo e não necessariamente vai ser otimizado para aquele canal, né? Então, pensar na distribuição antes de pensar na criação é excelente. Então, você pode, por exemplo, eu tenho um conteúdo, tem um tema aqui que eu vou, por exemplo, falar sobre geração de lead não é estratégica, é tática preguiçosa. Esse é um conteúdo tônica do B2B Insiders que eu poderia fazer um podcast sobre isso. Esse podcast eu posso desdobrar nesse canal. Sabendo que eu vou usar esses outros 5 canais e de repente desdobrar isso em 20 diferentes pedaços de conteúdo, como que aí eu vou sim produzir esse conteúdo, né? Então a distribuição sempre tem que vir antes. Mas só fechando o loop, né, de conteúdo ruim, se eu não pensar a distribuição antes e não aí olhar para todos os tipos de conteúdo, eu não vou conseguir também conectar isso com o objetivo, olhando para essas 4 formas de gerar demanda. E aí um adendo, eu Ô, acho que eu ia Gabriel, uma fazer. dúvida. Opa. Vai lá, Davi, vai lá que eu falo. Não, só porque você falou esse lance do influenciador, isso me ficou assim em mente, assim. Na verdade, o que que é um influenciador, né? Um influenciador é um canal de alcance, né? Então, assim, você, como faz a sua estratégia, você tem que determinar, cara, eu preciso de alcance, né? Então você tem que saber quem é seu ICP. A partir daí, se você de fato entende, cara, esse influenciador, ele vai me ajudar a ter mais alcance dentro do meu ICP. Então, assim, a lógica do influenciador é essa, né? E aí a estratégia, né, do que você vai fazer com esse alcance vem um pouco do que o Gabriel falou. Aí você tem que entender, cara, qual é o nível de demanda que eu preciso trabalhar. Eu preciso criar demanda. Então, vamos utilizar esses influenciadores para educar o mercado, porque eles têm uma abertura dentro do meu ICP. É um ticket baixo, né? Então, na verdade, existe já aí um tamanho de mercado grande o suficiente para ter uma captura de demanda constante. Então, a gente pode utilizar, sim, esse influenciador para fazer captura de demanda, né? Ou seja, vai vender. Vai vender porque já existe demanda, o mercado já está educado, eu gero valor para essa audiência e você tem esse impacto. Então, eu acho que antes de... Obviamente, eu nem vi a pergunta no grupo, né? Mas eu acho que é interessante a gente pensar que, cara, o influenciador ele é um canal, né? Então, pode ser o influenciador, pode ser o LinkedIn Ads, pode ser o Meta. Você entendendo o seu ICP, você vai achar qual é o melhor caminho para você impactar a sua audiência, né? E às vezes, mais uma vez, né, a gente coloca sempre o canal na frente da estratégia. Ah, então o influenciador é a bala de prata? Não, pode ser tipo maravilhoso ou pode ser horrível. Entendeu? Se você não souber exatamente o que fazer, como fazer, e se ele, né, o influenciador é a ferramenta correta para fazer esse alcance, então, mais uma vez, a gente sempre cai nesse peso da estratégia, porque se você colocar canal ou tática na frente, cara, você está basicamente colocando a sua sorte em risco, assim, sabe? Tomara que dê certo, vou rezar para isso, mas você não tem controle algum. Só um pensamento que me veio aí. E em cima do que você falou, Davi, fica muito equivalente usar o influenciador como aquele blog post de SEO que traz um tráfego do caramba e não é o que você vende e não está muito alinhado a essa proposta de valor. Então, você atrai muita atenção, né? Por que que no B2C a galera tá repensando algumas coisas em relação ao influenciador? Porque tem gente com milhares de seguidores com engajamento baixo que não vai comprar. Então, assim, depende do que... É o que o Gabriel falou, depende do que você quer. Ah, não, eu quero que as pessoas me conheçam. É um objetivo. Agora, não, quero alguém alinhado que tenha os valores que eu tenho, alguém que é vegetariano também e vai mostrar o meu Exato. produto. Cara, é outra estratégia, outras negociações, né? Então, Por isso que eu um falei pro pouco, E Gabriel que outra eu enxergo assim também. eu pegar o Felipe Neto não, para e falar outra de novo inbound não faz sentido. Eu falei, Gabriel, não faz não, sentido. não, e outra Ele coisa, até se você queria olha, falar, por né? exemplo, ele chegou na gente, ele pediu para participar do podcast, mas assim, esse ponto aí do B2C é excelente, porque quando você olha para o B2C,
cara, você tem um mercado gigantesco e mesmo que o 95/5, que é uma lei do B2B, então eu nem sei quanto que ela se encaixa no B2C, mas assim, de uma forma ou de outra, a correlação ela tá mais ou menos certa no sentido em que existe mais gente não pronta para ouvir sobre o seu produto, mas considerando que essa parcela do mercado que está pronta no B2C é absurdamente maior por conta de volume, você usar o influenciador para capturar demanda e para converter, pô, faz todo sentido, né? É um ticket menor, você tem outros elementos, o risco de compra é absurdamente baixo dependendo do produto, né? Então, e aí quando você E o vai, por drive não exemplo, é a gente mais fala muito confiança, sobre. né? O drive você pode fazer. Exato. Cara, para você ter uma ideia, eu estava vendo um projeto B2B high ticket que eles estavam fazendo Black Friday. Assim, a ideia é justamente essa: você não vai conseguir fazer com que uma compra de alto risco seja impulsionada por impulso, né? Mas uma de baixo risco, sim. Né? Então, você também entendendo esse cenário, você consegue também organizar melhor a estratégia. Desculpa te interromper, Gabriel, mas só porque me veio Não, isso não. do E, Black e é Friday. excelente esse ponto, porque aí você pega esse exemplo, né? Ah, estão fazendo Black Friday. Pô, no máximo eles talvez vão conseguir capturar uma demanda que tem uma objeção de preço, né? Mas assim, eles não vão criar demanda com isso, né? Então, e tudo bem, pode ser uma estratégia B2B olhar para fazer uma Black Friday, puta, porque a gente tem muita gente com objeção de preço, etc e tal. Cara, excelente, você sabe o que está travando, você sabe que existe uma demanda e você sabe que essa demanda só não está sendo capturada por causa dessa objeção. Cara, faz uma oferta spot on, que se você tem um mês para conseguir fazer esse faturamento e você consegue acelerar o ciclo de venda ao longo desse um mês para faturar ainda dentro do ano de 2023, maravilhoso. Aí você tá com a estratégia e a tática alinhadas, né? Boa, boa. Então, então, recapitulando, conteúdo ruim é o que não chega no objetivo, e aí eu acho que é essa maturidade que a gente precisa ter de distinção. Cara, eu sou uma marca nova, eu preciso de alcance? Preciso, vai me ajudar com o meu objetivo estratégico? Aí o plano é um, o canal é um, as ações são outras. Não, estou precisando de venda para ontem. Cara, então o plano pode ser outro. Então, isso é super importante. Pensar a lógica sobre criação, captura, conversão e expansão ajuda muito também. E esse ponto do Gabriel de pensar na distribuição é uma coisa que eu particularmente não penso muito, mas achei interessante a provocação também, porque ajuda a trazer um pouco para trás o que vai acontecer no meio, no desenvolvimento. Depois eu tenho uma dúvida, eu vou fazer no final, porque eu penso ao contrário. E aí eu quero saber como que você pensa aí na Incógnita e no Insiders para eu ver o que, que eu posso ajustar aqui também. E aí, seguindo, vou passar para o Davi aqui para ele comentar um pouquinho sobre, sabendo que a gente tem conteúdos ruins, são aqueles que não atendem o objetivo, pensando no como, pensando na estratégia de conteúdo, o Davi trouxe 3 elementos aqui que são interessantes para a gente pensar como que seriam as nossas, como que a gente organiza as caixinhas para poder atingir o objetivo estratégico lá. Então, vai lá, Davi, toca aí. Na verdade, né, isso aí até já é um convite a todos para a gente pensar em conjunto, porque ainda não está 100% sedimentado, digamos assim. Mas, né, atacando e batendo no funil, há uma coisa que, cara, vale muito a pena a gente falar, que eu percebo uma certa confusão. A gente não está atacando o funil de vendas, entendeu? O funil de vendas, assim, ele é um processo que você, a cada etapa que passa, você tem uma perda, uma fricção por N motivos, e isso sim é um processo visual afunilado, né? A ideia que a gente está matando é o funil de consciência linear do marketing, que se desdobra em nível tático em conteúdo, né? Então, assim, a partir do momento que a gente desenvolveu, né, a ideia lá do novo inbound, que inclusive a gente tem um excelente argumento que a gente reviveu esses dias do porquê a gente nem se inspirou nem de longe no Flywheel do HubSpot. A gente tem, inclusive, provas visuais disso, dos sketches. Mas a ideia era justamente assim, cara, quais são os pilares em nível de conteúdo que a gente precisa trabalhar? Então, beleza, a gente está alinhado, que é a qualificação, educação e confiança, né? Agora, como é que a gente traz isso para a prática, né? E aí, um problema também lá do velho inbound que a gente sabe bem é que quando você começa a criar muito conteúdo, primeiro que é você colocar o foco na criação de conteúdo, não necessariamente na estratégia e na distribuição, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa produção de conteúdo, né, colocando em pauta topo, meio e fundo de funil,
você está sempre pensando um pouco no mercado, né? Então você está produzindo conteúdos que supostamente vão gerar demanda de mercado. E aí a ideia do novo inbound, né, a princípio, como a gente faz, né? E mais uma vez, seja velho, seja novo inbound, é inbound. Então, assim, a gente usa conteúdo, o conteúdo continua sendo o rei, né? Então, assim, como é que a gente faz para utilizar conteúdo para gerar demanda própria? Então, em linhas gerais, né, a gente está amadurecendo cada vez mais a ideia de três níveis de conteúdo, né, que envolvem três níveis de intenção, né? Então, você, obviamente, a estratégia ela é um ponto central de tudo que a gente fala no B2B Insiders, porque sem a estratégia você cai na tática e você vai se perder na tática, e é o que mais acontece, e inclusive você vai cair, talvez, em modelos de negócios oportunistas que crescem a partir disso, né? Então, com todo o respeito que eu tenho ao HubSpot, ao RD Station, porque eu acho eles foda como cases, mas são modelos de oportunistas de tática, né? Eles nunca de fato, se propuseram a ensinar estratégia, e eu não acho que seja consciente. Eu acho que naquele momento também as pessoas não tinham esse alcance todo, era um cenário de oceano azul, né? Então, assim, é diferente, mas o ponto vamos então refinar um pouquinho esse inbound marketing que vem sendo construído, né? É, Você tem que ter, estrategicamente, a clareza de quem é o seu ICP, né? Isso tem que existir, isso faz parte do início. Você tem um produto, né? Vamos lá, você tem um produto, então eu vou abrir uma empresa, seja um produto ou um serviço, né? Cara, para quem que eu vou vender esse produto e por quê? Eu gero conteúdo, eu gero valor para esse tipo de contas, de pessoas, né? Então você tem esse ICP. A partir dessa definição, como eu consigo construir conteúdo que vai, de fato, gerar demanda para mim, né? Então, a gente tem aí, né, mais ou menos essas três lógicas que cada vez mais fazem sentido, né? Então, colocando o ICP, né, sempre no foco, né, do que você está falando, porque também, como objetivo de negócios, é sempre penetração de mercado, né? Por que você está produzindo conteúdo, né? Por que você está colocando features no seu negócio? Por que você está indo para evento? Não interessa. Tudo que você está fazendo, ela tem esse objetivo, de você aumentar a sua penetração de mercado, respeitando, obviamente, aí o seu modelo de negócio, se você vai ter um ciclo de venda mais longo, menos longo, enfim. Então, colocando o ICP no centro, colocando a ideia de que a gente precisa penetrar mercado, cara, a gente tem que trabalhar sempre três níveis. O primeiro nível, que é um pouco mais de mercado, que é o que eu falo bastante, que é o contexto de mercado, que é o seguinte: se o seu ICP ele não vir o mercado sob o mesmo ângulo que você, ele não vai ver valor dentro do que você está oferecendo. Cara, isso é muito, muito lógico. Você vai tentar vender para uma pessoa que supostamente está dentro do seu ICP, porra, mas ele é uma empresa, ela está entre 100 e 200 colaboradores, ela fatura mais de X milhões por ano, cara, está no meu ICP. Mas se ela não vê o mercado, ou melhor, o problema que você está solucionando sob a mesma ótica que você, né, ela não vai conseguir enxergar valor. E você vai ficar vai dando murro em ponta de faca, né? Então, por exemplo, né, eu sempre uso esse exemplo porque ele é real. Para alguém entender o novo inbound, a pessoa tem que entender o que eu e o Gabriel a gente vem conversando, a gente vem falando. Senão tu fica vendo né, com todo respeito, essa baboseira que nego fica comentando lá, do tipo, vocês estão copiando. Cara, você se deu o trabalho de entender sobre a mesma ótica que a gente? Não. E aí é óbvio que eu não estou culpando as pessoas, inclusive isso é uma das coisas que eu falo muito com o Gabriel, cara. Tipo assim, a culpa é sempre do emissor, né? A gente não pode chegar e falar, cara, a culpa é do receptor. Você é burro e não entende o que eu estou falando. Não, desculpa, é a gente que não está educando da forma correta, né? Ou o nosso alcance não está ainda grande o suficiente. Aí você começa, né, a trabalhar essas estratégias. Então, em linhas gerais, você tem que construir conteúdos para que você tenha certeza que o mercado vai ver a sua solução sob a mesma ótica que você. Então, isso, cara, não é topo de funil, entende? Para ser topo de funil, ele te desvirtua, né? O conteúdo topo de funil. Ele te desvirtua porque você começa a pensar no mercado, não necessariamente atrelado ao viés que você tem que passar. Então, é mais ou menos isso, né? Em termos de Posso mercado. comentar só um ponto aqui, Claro, Davi, claro, comentar vai um lá. ponto aqui excelente sobre B2B em relação a isso que você disse, que a gente precisa, o mercado não está ciente de um problema, ou o cliente não está ciente a respeito de um problema. Quando você trabalha no B2B, você tem mercados e compradores extremamente especialistas num campo, e acaba que essa coisa de o mercado não estar ciente do problema, então vamos fazer um conteúdo topo de funil, você acaba com aquele conteúdo de uma outra excelente empresa, que eu não vou mencionar o nome para não. Mas assim, Menciona, excelente empresa menciona. que criava. Bom, Tô zoando. mas, É enfim, que era brincadeira, é brincadeira. muito. É muito par da RStation,
mas que criava muito conteúdo e que tinha o trabalho de criar conteúdo para empresas. Aí você traz uma empresa para você terceirizar a sua produção de conteúdo e você está usando um elemento externo que não é especialista no mercado para comunicar o problema para pessoas que são extremamente especialistas. Você está atuando na lógica do funil e essas pessoas vão olhar e falar, puta, que conteúdo, sei lá, é raso, né? É um conteúdo que não está me acrescentando nada. Enquanto que o que o Davi fala de fazer a pessoa olhar e enxergar sobre a mesma ótica, ter o mesmo contexto, não é falar sobre o problema, vamos olhar juntos, vamos esmiuçar esse problema, vamos olhar juntos o que faz sentido e o que não faz sentido, vamos aqui conversar a respeito de por que eu olho dessa maneira e por que talvez você olhe de uma maneira diferente. E aí, quando você consegue olhar sobre a mesma ótica, é diferente de chegar e falar, você tem esse problema. Não é, a pessoa sabe que ela tem aquele problema. Ela sabe que determinada solução é melhor ou é pior e não sei o quê, e etc e tal. Então não é sobre você comunicar o problema, é sobre como a gente vai explorar esse problema e entrar nos detalhes desse problema, eu acho. Sim, Sim, sim. e aí, Pode falar. rapidinho, agora deixa eu puxar. Só para não perder o do Gabriel também, porque aí para mim a palavra que consolida isso, cara, é ponto de vista. Porque o ponto de vista conecta todo mundo, e aí é uma briga de ponto de vista, que eu acho que é o que falta dos conteúdos, de fato, é o ponto de vista. Então não é necessariamente educação, você deveria aprender, mas é o que o Gabriel falou, é como eu enxergo, como, como o B2B Insiders Novo Inbound enxerga o marketing para frente. Dessa forma. Não concordo? Cara, ponto de vista. Concordo, atrai todo mundo que está Excelente. dentro do ponto de vista. Então, quanto mais as empresas conseguem dar clareza do que elas estão enxergando e as pessoas concordam com aquilo, aí é esse efeito de coletivo, de comunidade, de construção. Então elas se tornam parte da resolução do problema, né? Então, eu acho que uma palavra que pode ajudar a gente a pensar em conteúdo e quando eu converso com o founder e quando eu converso com o Gabriel, Davi, Lucas, etc., eu sempre fico de olho nisso. Qual que é o ponto? Porque eu acho que isso é diferenciação em marketing. E quem está brigando por feature, para mim a diferença é isso, ponto de vista. Porque tech, assim, é uma explosão de tecnologia todos os dias, tá? Mas o que você pensa sobre isso? Por que o novo inbound pensa desse jeito? Então, acho que é aí que começa a dar uma divisão assim na briga por feature. Assim, ponto de vista, para mim, é um negócio muito, muito chave e é uma coisa que eu acho que vocês fazem muito bem, que a galera, cara, você quer um cara melhor que isso aqui, a Bíblia do B2B. O Mark Benioff foi 100% ponto de vista, desde o modelo de negócio até a execução, até Salesforce hoje. Então, o cara atacou o modelo, né? Ele atacou o ponto de vista, como as coisas eram feitas da forma antiga. Então, só trazendo esse ponto que eu acho que pode agregar para facilitar um pouco o raciocínio. Vai lá, Davi. Não, e para fechar então essa parte, eu acho que tem três pontos que são interessantes. O primeiro é que assim, as pessoas elas levam o pilar educação, né, ao pé da letra. Do tipo assim, então eu vou ter que ensinar. Não, não é. Você vai educar a pessoa a olhar o mercado. Você vai educar ela a olhar sob a mesma ótica que você. É esse o nível de educação. Não é a educação do tipo assim, como fazer. Cara, a gente está trabalhando no B2B, né? Quão maior é o ticket, é isso que o Gabriel falou, mas as pessoas são especializadas. Então, cara, você vai ensinar o padre a rezar a missa? Não, entendeu? Então, qual é a ideia? E aí o Gabriel falou assim, você acaba produzindo conteúdos que são rasos. Pois é, mas são rasos para as pessoas que a gente quer impactar, mas eles não são rasos para outras pessoas. E aí o que acontece? Você começa a criar demanda de mercado, que é um problema do velho inbound, que é o quê? Você tem lá um site cheio de tráfego e com poucas oportunidades. Por quê? Porque, cara, você está treinando a pessoa errada. Entendeu? Você está vendendo um software, pô, tipo, mega complexo, você está colocando lá as 5 dicas para você construir seu primeiro dashboard. Cara, você está atraindo estudante. Beleza, o cara está no seu site. Só que assim, não é quem você precisa vender, né? Então, tem esse é né, seria o contexto de mercado, né, a parte mais de baixa intenção. O segundo já começa, é bem mais estratégico e tático em relação à parte de penetração de mercado. Cara, dentro do ICP que eu quero penetrar, né? Então, vamos utilizar aqui o ICP, sei lá, de varejo, entendeu? Então, tipo assim, aqui já começa um ponto de vista tático mesmo, né? Do tipo, cara, eu quero penetrar
no mercado de varejo. Então, você começa a falar sobre o mercado com foco em varejo. Você já começa a segmentar, entendeu? Então, tipo assim, cara, por que a minha solução, papapá, sei lá, por que toda empresa XYZ, recorte filmográfico / tecnográfico de varejo, precisa entender que. Então, você começa a fazer esse recorte, né, já botando no centro o ICP mesmo, né, e afunilando um pouquinho mais. Se você tem mais de um ICP, aqui você já começa, supostamente, até a produzir mais de um conteúdo desse estilo, porque você começa a ter estratégias diferentes, né? E se você trabalha mais de um ou mais de um ICP ou não, depende do seu ticket também. Porque você vai ter que, obviamente, saber o dimensionamento de mercado para saber se você vai conseguir penetrar mercado suficiente para ter uma receita favorável. E aí você talvez tenha que atacar mais de um ICP, porque você não está focando em um só, você não vai conseguir ter aquela receita esperada, né? Mas, geralmente, para B2B, quanto maior é o ticket, é sempre um ICP. Então, em linhas gerais, você tem que fazer com que a pessoa veja o mercado sob a sua ótica e depois ela tem que entender que você começa a ser especialista dentro daquele nicho que ela atua. Então, você vai começar a desmembrar isso. Então, são conteúdos de média intenção. Conteúdos de alta intenção é onde você, de fato, libera, né, você tem uma liberdade poética para falar do seu produto, do seu serviço. Então, aqui entra estudo de caso, né? Aqui entra toda a parte de funcionalidades. Só que o ponto é, se você está falando só sobre você, né, e você não está trazendo esse ICP a todo momento, você vai começar a fazer, sei lá, panfletagem digital, do tipo assim, cara, olha como o meu produto é bom, olha que não sei o que e tal. Cara, ninguém quer saber disso. Mas se você vira e fala assim, cara, né, se você sabe que o seu ICP está vendo o problema sobre a mesma ótica que você já se posicionou como você é, cara, especialista dentro daquele nicho específico, né? Daquela indústria específica, né? E aí o cara fala assim, mas como então? Assim, ó. E aí, né, entra também estudo de caso e prova social, né? Estudo de caso. Por quê? Porque você também começa a trabalhar confiança. E, cara, é assim que funciona, eu sou especialista, e olha só essas empresas pares, né, do mercado que já estão utilizando a gente. Então, assim, eu acho que esses três níveis de intenção, eu cada vez mais caminho para esse modelo, me parece fazer muito mais sentido do que o funil de consciência. E aí, cara, mais uma vez quebrando aí o funil, né, sem dizer que a linearidade ela não existe. Então, assim, por onde começar, né? Por onde você vai começar? Cara, eu diria assim, começa pelo de alta intenção, sabe? Porque assim, as pessoas do B2B, elas estão procurando ativamente, sabe? Tipo, não é um B2C que tu fala assim, eu preciso me alimentar. Será que eu vou comer então um macarrão ou uma comida japonesa? Não é isso. Tem um cara hoje dentro do seu ICP procurando uma solução. Porque, cara, o cara ele pensa na carreira dele, ele quer trazer o melhor. Se você já conseguir se colocar na frente dessa pessoa, né, colocando os elementos corretos para fazer essa correlação. Cara, eu ajudo empresas de agro, eu ajudo empresas de varejo, né? Eu sei que esse teu problema é esse aqui. Olha o que esse cliente falou. Cara, é a melhor forma que você tem de capturar uma demanda existente, né? E aí, acho que para fechar um pouquinho essa parte do conteúdo e voltar para você, Vitor, você não precisa entrar numa linha de produção de conteúdos. Você pode ter, sem sacanagem nenhuma, você pode ter um conteúdo de contexto de mercado que seja muito bom. E aí você vai entrar um pouco no que o Gabriel falou. Como é que eu vou distribuir esse conteúdo, né? Aí você diversifica formatos de conteúdo. Cara, esse conteúdo ele é muito bom, então eu vou fazer um podcast sobre ele, vou fazer uma série de posts sobre ele, entendeu? Porque eu sei que se a pessoa olhar dessa forma, ela vai entender o mercado sobre a minha mesma ótica. E é um conteúdo. Você pode colocar ele inicialmente como um blog post para você ter um pouco mais de clareza na organização das ideias. E depois mete bronca, podcast, post. Eu quero que o mercado veja sob a mesma ótica. Então, você também quebra, mais uma vez, o modelo antigo do velho inbound de, cara, eu tenho que ficar fazendo vários conteúdos. Não, talvez não. Talvez tenha que fazer um muito bom e só se preocupar na distribuição, né? E, obviamente, essa regra também é atrelada para os outros dois abaixo, né? Tirando o estudo de caso. O estudo de caso, quanto mais, melhor, né? Porque é isso, cara. Tipo, quanto mais estudo de caso você gera, mais fome você está gerando também, né? Daqui a pouco o cara começa a perceber, putz, eu sou o único que não estou fazendo isso. E isso é matador. E aí, cara, Boa, só quer falar, pegando Gabriel? Fala aí. não, só pegando esse gancho do não criar muito conteúdo, potencialmente você pode criar, pô, assim, 12 a 6 a 12 grandes conteúdos no ano. Fazendo desdobramento disso, você tem conteúdo para o ano inteiro, né? Porque você precisa desdobrar, você precisa publicar com frequência, você precisa... Frequência é outra coisa que é nome do jogo, né? É Media 101 na faculdade, né? Frequência. Você precisa de frequência, portanto, você precisa de formato, portanto, você precisa
assim, digamos, de bastante volume de conteúdo, de certa forma, só que esse conteúdo pilar, você não precisa de volume de conteúdo desse pilar, você precisa de volume de desdobramento, né? E tem gente que fica criando webinar atrás de webinar, e-book atrás de e-book, e aí também declaro aqui meu ódio a respeito dos e-books, mas você desdobrando isso, você não precisa de muito conteúdo, você precisa de muito desdobramento, são duas coisas bem diferentes. E é até mais fácil. Produzir conteúdo de Com forma certeza. sistemática, assim, além de você fatalmente perder qualidade, porque você começa a comoditizar uma coisa que não deveria ser comoditizada, é um trabalhão, sabe? É um trabalhão. Sim, e o Gabriel falando isso me lembra muito coisa de faculdade também, de mote de campanha. Então, né, cara, tem as mensagens que eu quero fazer ao longo do ano, né? Tem as informações, aquilo que a gente acredita, e desdobrar isso ao longo do ano, né? Então, quanto as mensagens do mercado de consumo se repetem todos os dias a mesma coisa? Será que eles são Será que eles estão fazendo por acaso? Provavelmente não, né? Por que será que os slogans eles duram, sei lá, você pegar os cases de, sei lá, do David Ogilvy, etc. Cara, acertou do Rolls Royce, fica lá até o negócio morrer. Parou, beleza, temos um plano. Se não, filho, vai, continua, né? Bombril. Então tem bastante. Bombril e por aí vai, exatamente. E aí acho que tem muito a ver com algumas dicas que a gente queria deixar aqui também. Tem uma delas que tem tudo a ver com isso. Então, a primeira dica é do Gabriel, a segunda é minha e a terceira é do Davi. Vai lá, Gabriel, que tem tudo a ver aí o que a gente falou agora, bem próximo. Beleza, bom, eu vou ler aqui depois entrar um pouco. Acho que eu já falei sobre isso, né? Então, divide o seu conteúdo entre criação, captura e conversão e objetivo para cada um. Então, enfim, acho que eu já falei bastante sobre isso, assim, não sei se vale a pena entrar um pouco mais. Talvez acho que tem essa pergunta do Sérgio no chat, né? Do objetivo, né? Porque aí tem essa conexão do criação, captura, conversão e expansão com o que o Davi falou lá em cima desses três tiers de conteúdo, né? Você pode usar diferentes tipos de conteúdo em diferentes etapas. Você pode, por exemplo, para você, assim, inclusive isso é um outro ponto, né? Você consegue eventualmente capturar a demanda com conteúdo de mercado, né? A questão é só como você vai direcionar esse conteúdo, né? Então, qual que é o tema do conteúdo? É uma prova social? É um conteúdo em que eu vou tentar entrar, contar uma história, vou entrar dentro do problema do mercado e aí eu posso, nesse mesmo conteúdo, vamos dizer que seja um blog post, eu vou falar da solução no final. Você pode acabar capturando uma demanda. Então, a questão é qual que vai ser o objetivo, né? Eu acho que na parte de criação de demanda, naturalmente que você vai, na criação, falar mais de contexto de mercado, falar mais do segmento, etc. Né? Mas pensando em meta, né, em objetivo, para mim, meta de criação de demanda é awareness, consideração e intenção. Para mim, awareness, consideração e intenção de compra estão dentro de criação. Você identifica a intenção, aí você captura. Aí é o que as pessoas, assim, e as pessoas quando... Até foi engraçado, né? A gente vai na terça, e aí já fazendo o nosso CTA, a gente vai terça-feira que vem, dia 10/10, às 6h30, fazer uma live para falar sobre o novo inbound. E aí a gente colocou, né, assim, os posts dessa semana que a gente está fazendo no LinkedIn, a gente colocou um form para as pessoas se cadastrarem pro webinar. E aí teve gente falando, nossa, vocês estão usando funil, e vocês são funileiros, e não sei o que lá. Cara, claramente é quem não entendeu o que a gente está falando. Porque basicamente a gente foi criando demanda ao longo de um ano, e aqui a gente está capturando demanda. Ah, mas então é geração de lead? Cara, lead vai sempre existir, um e-mail no CRM vai sempre existir, isso não vai... A questão não é essa, a questão é, esse não é o objetivo. O objetivo é o objetivo é ter uma oportunidade de venda, né? Esse é o objetivo. E aí, como que eu vou fazer isso? Criando, capturando e convertendo demanda. Na hora que eu vou capturar essa demanda, ela pode acontecer com a pessoa pedindo uma demo,
eu posso colocar, por exemplo, assim, esse e-mail, nesse caso especificamente desse formulário, ele está entrando para a pessoa receber uma agenda diretamente na agenda dela, para ela comparecer a um evento que vai ainda fazer parte da nossa criação de demanda. Isso não é uma captura de demanda. Né? Eu não vou pegar um e-mail e vou começar a mandar um monte de e-mail falando compre batom. Não é isso. Né? Gabriel, só Então, eu acho que tem um. Diga aí. não, só para também sempre relembrar, né, a ideia do funil e do não funil, né? Assim, a questão é É, a fricção de educação. A gente em nenhum momento colocou fricção na educação, entendeu? Então esse é o primeiro ponto que a exato. gente já bate em relação ao inbound antigo, né? Tipo assim, se você coloca fricção na sua educação, você está atrapalhando o seu próprio processo, né, de criação de demanda. Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a fricção, é, os formas nos e-books e tudo mais, eles entravam também como um desdobramento tático para você supostamente controlar as etapas do funil. Mas partindo da premissa Sim, que não tem uma linearidade, quando você coloca fricção na educação e parte da premissa que a pessoa tem que passar por isso, cara, você está cagando o seu processo de criação de demanda. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Só que aí, mais uma vez, aí a pessoa se pegou a questão, então tem um form, né? Então, assim, entenda, a gente fez a educação, só que é aquela coisa, para você abrir a educação, você tem que entender muito bem quem é seu ICP, porque senão realmente você pode estar fazendo um puto esforço de educar, sei lá, a pessoa errada. Mas enfim, eu acho que essa é a lógica da fricção, entendeu? Que às vezes as pessoas se apegam muito ao detalhezinho do form. É meio que isso, cara. Em algum momento a gente vai ter que utilizar essas ferramentas, só que no momento correto. Não lá sei sim. lá, baixa o e-book para entender as 5 formas de fazer compras matadoras, sabe? Não é isso. Aí você entra no Google e acha a mesma coisa, e fora de Exato. forma em 1000 formatos, né? Então, com isso eu concordo demais. Então, a gente criou um pouco essa cultura de fazer de refém a informação. Isso é muito engraçado, né? Tipo, justamente por conta das métricas que foram definidas no passado. Em relação a isso, alinhados, bem alinhados. A minha dica aqui, que é a segunda, conecte seu conteúdo de alguma forma ao que você entrega. Se não o fizer, que seja intencional. Por quê? Eu não acho que tudo tem que estar muito relacionado ao seu produto. Eu acho que quanto mais próximo, melhor. Porque eu acho que você consegue medir a intenção das pessoas relacionada ao que você vende. Então, eu acho que é melhor ir por esse caminho do que o contrário. Mas, entretanto, porém, todavia, se você não fizer isso, que isso seja intencional. Então, acho que se você precisa de alcance e reconhecimento, eu acho que vale você entrar em debates e temas que você vai aparecer e vai ser conhecido, e depois você consegue interceptar essa demanda de algum jeito. Agora, se você não tem uma estratégia por trás disso, cara, evita ir muito em palavras muito amplas e coisas que você não resolve, porque você vai ter um baita de um tráfego totalmente desqualificado e isso não vai trazer previsibilidade nas suas vendas e no crescimento. Então, putz, é o lance de ter um mailing de 15 mil pessoas lá no HubSpot, no RD. E, cara, o que eu faço? Eu consigo sacar dinheiro daqui? Não, porque eu não sei nem quem é esse povo, nem qual foram os motivadores, se o cara veio do e-book de tendências de sei lá o que não tem nada a ver com o que eu entrego de fato. Então, conecte seu conteúdo de alguma forma ao que você entrega, se não fizer que seja intencional. E uma dica que eu dou, que eu aprendi ao longo do tempo, é e isso é muito de coisa de trabalhando com software, né? Validando MVP e produto novo, eu tive sempre conversa com o time de produto que, tipo, cara, a gente queria validar se tal dash ou tal feature faz sentido. Eu fazia inverso. Então, eu pegava a história da feature, contava a história da feature em conteúdo e vinha assistir engajamento. Porque se lá tivesse alguma intenção ou as pessoas concordassem, automaticamente eu estou batendo lá no módulo do meu software. E aí eu mostro que ali tem valor sem o cara ter chegado no produto. Então, por exemplo, eu tenho um painel que mostra quanto você perde de venda com excesso de estoque. E eu falo disso e tem um painel, eu estou falando do produto automaticamente. Então, tem algumas manhas que você pode encontrar o seu conteúdo de educação
e intenção dentro do seu produto. É só você conseguir perceber como contar essa história. Aí, automaticamente, você está falando das suas features e educando o mercado ao mesmo tempo. Então, isso é uma dica que eu acho que vale bastante a pena. E recomendo a todos vocês. Depois posso falar mais sobre isso, se tiver dúvida. E aí a dica do Davi. Vai lá, Davi, para a gente poder abrir o microfone e conversar com a turma também. Boa, boa. Essa sua dica, Vitor, ela é um conteúdo de alta intenção, né? Então, assim, e aí cai um pouco no que eu vou falar, que é basicamente o que o Gabriel falou, né? Tipo assim, você tem que ter a estratégia. Eu quero falar com quem e o que eu quero falar, né? Então, quando você tem isso muito claro, né, você não precisa ficar fazendo vários conteúdos, né? Então, assim, basicamente, você vai ter que você tem que passar aquela mensagem para aquele grupo de pessoas. Esse é o seu objetivo. E aí, eu acho que é uma coisa, uma frase boa, que é tipo essa: quando você começa a enjoar do seu conteúdo, é que talvez ele esteja sendo notado. Então, mais uma vez, a gente cai na frequência, sabe? Tipo, a frequência, ela é importante, né? Você tem que realmente martelar, tá? E aí entra um pouquinho também da ideia de tentar metrificar tudo no conteúdo. Você não consegue, sabe? Você espera o quê? Que é uma pessoa que está com um dia extremamente corrido, você está brigando pela atenção dela, você está entregando para ela, porque você fez toda a sua parte certa na estratégia, você quer que ela curta, para você saber que está dando certo o seu conteúdo. Não é esse o objetivo de um conteúdo. Não é o engajamento. O objetivo é você justamente educar, né, para trazer ela para um conteúdo de alta intenção, para que você consiga criar, capturar, né, e eventualmente converter essa demanda para que você penetre o mercado. Porque esse é o seu objetivo como empresa, né? Então, faça o by the book, crie o conteúdo correto, entenda exatamente como você vai direcionar esse conteúdo para o seu ICP, né? E não se apegue ao fato de que ele não esteja com um engajamento muito alto. Cara, martela, porque as pessoas estão vendo, sabe? Se você fez o trabalho correto, as pessoas estão vendo. E quando você começar a enjoar do seu conteúdo, é que talvez ele esteja sendo notado. Então, não tenha medo disso. Boa. E para quem está produzindo, é muito mais cansativo, porque você está no planejamento há mais tempo, demora para sair o conteúdo, lança, e aí é muito fácil a gente ficar enviesado porque a gente participou de tudo e acha que todo esse processo é o que a persona está vendo. E um ponto que é importante lembrar: quem viu hoje não é o que vê amanhã. Então, esses dias estava subindo like de post meu de sei lá quanto tempo atrás. Então, principalmente LinkedIn, que tem um algoritmo maluco, né? Então, aí isso é vezes 2, vezes 10, né? Então, frequência, manter a mensagem em cadência e manter bem a mensagem naquilo que você quer passar é muito chave. Então, essas são as dicas aqui para a gente poder revisar o nosso planejamento e é, executar nas próximas semanas. Um oferecimento de Dominando Demanda, que acontece toda sexta-feira, 11 horas, e o B2B Insiders. Então, participe do grupo e ouça o podcast. Acho que vários já estão, depois os meninos podem mandar o link aqui também. E um recado importante: na semana que vem tem essa live do B2B Insider, 10/10, 6h30. Supere o desafio de geração de demanda e alcance resultados impressionantes em B2B. QR Code está aqui. Deve estar o link, enfim, no LinkedIn dos meninos ali também. O Gabriel já mandou aqui o formulário dele, que não é um funil, ele é apenas uma captura De uma demanda criada que não teve de ficção. uma demanda criada. Então, a gente vai ficar nessa para sempre, galera. Então, a gente vai ter que falar disso até. Vai estar de cabelos caindo já. E Isso perguntas ia e falar cabelo respostas. branco, né? Então, Esse livro do Gabriel, né? eu ia falar cabelo branco, olhou o Ele Gabriel. se A gente conteve, tá ele ia falar, ele se conteve. Eu percebi. Eu bati o olho assim, mas já falei que eu admiro o Gabriel. Eu queria ter o cabelo dessa cor. Mas vamos lá, gente. Perguntas e Eu ia, respostas aí. eu ia contar um negócio aqui, mas as respostas para quem quiser depois, só para não tirar tempo das perguntas e respostas em relação a cabelo, mas depois a gente fala. Pessoal, Tá eu bom, vou, eu vou tá me, de- bom. eu vou me despedir, que eu tenho agora um outro a meio-dia, mas, cara, Gabriel, Vitor, muito obrigado por todos, né, estarem presentes aqui, escutarem a gente monopolizou o papo. Agora, na melhor parte, eu estou saindo, mas, enfim, vocês estão muito bem assessorados aí com o Vitor e com o Gabriel. Obrigado a todos, gente. Qualquer coisa, LinkedIn lá, só mandar as mensagens, as respostas, e vamos manter esse papo aí, que a ideia é co-construir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa sexta a todos. Valeu, Valeu, Davi. Davi. Brenda, quer puxar a sua aqui? Quer falar? Fica à vontade.
É que tá rolando reunião aqui, eu acho que eu não vou conseguir falar no áudio. Se alguém conseguir ler a minha Eu leio, eu pergunta, eu leio. Pode agradeço. deixar, pode deixar, pode deixar. A pergunta é: vocês acham que quando o seu ICP é, por exemplo, um CEO, faz sentido não considerar tanto engajamento de publicações, porque esse cara talvez não tenha nem tempo de ficar vendo publicação, e sim criar as redes como uma espécie de vitrine para quando a pessoa entrar e ver o tipo de conteúdo que somos especialistas? Vai lá, Gabriel, eu gastei tempo lendo você. Não, ótimo, porque eu não tinha visto ainda essa. Então a dúvida, só para ver se eu entendi, é se vale a pena criar conteúdo para CEOs, porque talvez ele não valer tanto uma rede, por exemplo, é isso? Não considerar tanto o Ah, engajamento dele, porque talvez ele não interaja tanto um pouco, né, Breno? sim. Talvez seja isso. Né? Uhum. Sim. Não, ótimo ponto. Eu acho que assim, precisa primeiro saber, entender o segmento, né? Nesse segmento, em determinado segmento, os CEOs de empresas, eles são, é, né, mais a respeito talvez da persona, né? Exemplo, puta, CEO de empresa de tech, ou às vezes até CTO. Pessoal de tech, por exemplo, no geral, desenvolvedor, por exemplo, né? E CTO tem muito CTO que era dev ou, enfim, era a pessoa mais técnica e acabou ascendendo para o cargo de CTO. É, muitos deles, e aí eu trabalho com tecnologia, então estou falando com conhecimento de causa. Pessoal mais tech, por exemplo, não consome muito LinkedIn, né? Não tanto quanto, por exemplo, uma persona de marketing numa empresa no segmento de marketing. Aí eu acredito que assim, quais são os lugares onde eles consomem conteúdo? É, né? Então, exemplo, tipo assim, putz, com todo mundo alguma rede social a pessoa tá no geral, né? Falando de uma maneira geral. Então, talvez valha a pena ir para um conteúdo mais de Instagram. Então, acho que é um pouco do conhecer o canal e o momento de consumo da pessoa, né? Pode ser que aquela pessoa não engaje tanto conteúdo, mas ela tá vendo. Por isso que eu acho que o awareness não deve ser ignorado, né? Tem o exemplo desse formato novo do LinkedIn, do Thought Leadership, por exemplo, né? É uma mídia de alcance, é uma mídia que, putz, você vai ter um alcance enorme e você vai chegar na pessoa certa. Talvez você não vai ter tanto engajamento, mas tudo bem, é uma mídia de awareness. Aí, para você converter essa demanda, e aí esse é um outro ponto, né? Converter de demanda de CEO especificamente é um desafio, né? Vale pensar, putz, por que eu estou mirando no CEO? Será que ele é de fato o decisor ou ele é um influenciador? Pode ser que ele seja um decisor porque ele vai simplesmente assinar o papel, mas não necessariamente ele vai ser a pessoa que vai de fato, enfim, recomendar alguma coisa, né? A recomendação, no geral, ela vem de baixo, mesmo que seja um executivo, para o CEO. Então, eu tendo a ver o CEO no geral muito mais como um influenciador do que o iniciador da compra, né? Então, acho que vale a pena pensar um pouco nisso. Quando for falar de conversão, cara, CEOs convertem, né? Como que ele converte, né? Será que aí é uma mala direta, um negócio mais talvez, digamos, antigo, mas que funciona, né? O que que eu vou fazer para que eu consiga converter essa pessoa? Vou talvez ligar diretamente para o CEO. Aí pode ser que um canal mais antigo, de certa forma menos digital, até pode ser que funcione melhor para capturar uma demanda. Mas de novo, eu pensaria se vale a pena tentar capturar a demanda de um CEO. Na minha concepção hoje, eu acho que não. E só agregar em cima do que uma coisa que o Gabriel falou, acrescentar, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, igual o Gabriel puxou lá no começo, para não desligar as coisas por motivos errados. Então, um pouco de criar demanda e capturar demanda e ter clareza. Por quê? Tem um exemplo emblemático que eu entrei numa reunião com pessoas que eu não conhecia, eles estavam falando de um post do Davi. E aí eu perguntei para a galera, vocês comentaram o post? Não. Vocês curtiram o post? Não. E eles estavam falando do post dele. Então, tem muita coisa que rola eu gosto de um monte de coisa de timeline que eu não, se estiver vendo rápido, eu olho e falo, nossa, animal. Aí alguém me chama, eu levanto. Então, assim,
vou parar de fazer conteúdo por conta disso? Então, tem muita gente que não interage e tá vendo, e tá consumindo, e a gente vê lá na captura de demanda depois. Quantas pessoas também, acho que com eu, Davi, Gabriel e outros casos aqui, o cara, eu nunca falei na vida, quando eu encontro, putz, eu vejo seus posts desde o ano passado. E o cara nunca manda um inbox, tipo assim, então não é que não estava dando certo. Então tem um pouco de como as pessoas reagem. Então, eu acho que ter frequência fazendo a coisa certa também é uma resposta. Não sei se é uma resposta para board, diretoria, mas acho que para a gente que está pilotando, é importante ter essa noção, que muita gente vê e não necessariamente interage. E aí, se a gente otimiza para interação, a gente pode desligar porque falar, não está dando certo. Então é meio não é mais qualitativo do que quantitativo algumas coisas. E acho que um Espero ponto que tenha aí, respondido. a gente fala muito sobre, até o Lucas comentou aqui, dados de intenção e visita no site, por exemplo, como consideração. Assim, se você está mirando na persona CEO e você aí vai tentar olhar para dado de intenção, puta, tentar acertar o cu da mosca, né? Eu não faria isso. Assim, eu acho que se você está trabalhando com B2B, eu olharia para comitê de compra, olharia para qual é o papel de cada pessoa dentro do comitê de compra e miraria em todas essas pessoas, né? Porque aí você pode trabalhar com dado de intenção, né? Imagina você trabalhar com uma estratégia de geração de lead, que é o que 95% das pessoas fazem. Aí eu preciso converter o CEO. Cara, é sentença de morte, desculpa. Converter lead de CEO digitalmente é sentença de morte, assim, realmente. Tem uma questão também, Gabriel, sobre isso que pouca gente fala, que é o seguinte: às vezes é uma pessoa específica que é ou decisor ou influenciador que vai ser o champion, né, o campeão do projeto, e às vezes isso está associado a uma característica que não é exatamente previsível. Por exemplo, você tem uma solução que é super inovadora, e aí várias pessoas da empresa são conservadores, mas tem uma pessoa ali tem uma mentalidade mega inovadora e vai levar o seu projeto para frente. Não necessariamente é o CEO. Então, você consegue identificar isso com dados de intenção da empresa ou, por exemplo, do LinkedIn, da pessoa especificamente, né, em cima do seu conteúdo, do perfil e tudo mais. E aí, a ideia é fazer um pouco do que o Gabriel está falando. Uma vez que você identificou que aquela empresa ou que alguém daquela empresa está muito engajada, você começa a se conectar com outras pessoas da empresa, você começa a aumentar a frequência de conteúdo dentro daquela empresa e tudo mais. Então, a ideia é usar os dados é óbvio, começar com uma estratégia que é muito focada nas contas-chave ou no ICP e usar os dados de intenção para aprofundar o relacionamento com quem já demonstrou um interesse prévio ali. Boa. E aí, Lucas, uma coisa que eu venho pensando e testando, sei lá, faz umas 2 semanas, é começar a segmentar igual a publicidade americana antiga, na mensagem e não na persona, coisas de mídia. Então, por exemplo, como eu não sei se o Gabriel na Incógnita ou o José da Incógnita é o cara que está mais impactado no projeto, cara, eu coloco os dois lá e aí eu deixo a mensagem trazer o cara. E eu não Isso aí. pressuponho que o Gabriel é decisor. Então, isso. E ele ele é positivo por dois motivos. Eu posso acertar em quem não vi e não estou limitando. E outra, o alcance é mais barato que conversão. Então, você acaba atacando um mercado maior e você segmenta pela mensagem. Então, é uma coisa Uhum. que para mim está fazendo bastante sentido. A gente está rodando o teste há pouco tempo. Porque é isso, cara. Eu já ajudei em comitê de compra e eu não era o decisor. Então, a gente já mudou ferramenta em empresa que eu trabalhei e eu fui um dos caras que trouxe. E eu nem participei do resto do projeto e o negócio fechou. Então, como que responde isso, né? Então, essa forma pega esse cara. Agora, se eu segmentasse no gerente de projetos, cara, o cara tá ocupado lá. Então pode ser um AB interessante, assim, em mídia. A gente está testando isso. Aí, se tiver novidades positivas, eu volto aqui e depois conto para vocês também. Eu tenho uma dúvida aqui sobre conteúdo, Vitor. Posso compartilhar? Deixa só puxar o Vai. Yuri antes e aí depois eu te passo. Vai lá, Yuri. Tem Yuri e tem uma turma.
Mas já vai, Lucas. Rapidão, rapidão. Quer falar, Yuri? Bora lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria levantar uma questão sobre tempo de conteúdo, que eu vejo hoje eu tenho um hábito, né, até por uma questão de benchmark, né, eu distribuo meus dados para ver a interação como as empresas interagem comigo, como é que está a distribuição de conteúdo. E o que eu estou vendo hoje é que as empresas estão com uma dificuldade muito grande de respeitar o tempo de quem está consumindo o seu produto. Por exemplo, em vários casos, seja de consultor independente ou de empresas, eu baixo um conteúdo e no mesmo dia, eu nem li o conteúdo ainda, nem aproveitei, nem vi o valor do conteúdo. Eu já estou recebendo comunicação via e-mail com vendendo um produto, vendendo um serviço. Aí geralmente vem utilizando aqueles gatilhos de urgência, né? Com promos até 70% até o final do dia. E eu vejo, cara, que eu Very vejo bound. eu vejo muito essa urgência, essa necessidade de, cara, de você vender a qualquer custo sem conseguir interpretar o padrão de consumo, assim, o momento de consumo. Pô, eu nem baixei, eu baixei o conteúdo, eu baixei via outra coisa. É importante você ver a origem da mídia, né? Aquele famoso origem mídia. Eu baixei o conteúdo no Instagram, ou seja, eu não vou acessar o conteúdo naquele momento, eu vou acessar bem depois. Então eu nem vi o conteúdo e o cara e a empresa já está me mandando um e-mail, já está tentando me impactar de outra forma. E isso é mais de uma vez. Então, assim, o que eu vejo hoje muito nessa questão de distribuição de conteúdo é que as empresas não estão conseguindo respeitar esse tempo de consumo do seu cliente, né, do seu ICP. Mas E aí sabe por que isso acontece? Vai lá, Gabriel. Vai lá. Porque é a lógica do velho inbound de subornar um lead para ele me dar em troca um e-mail, e aí eu vou ficar chapuletando o e-mail dele, né? E fazendo, pô, outbound. A empresa não está tentando educar você, ela não está nem aí, sinceramente, se você lê o e-book ou não lê o e-book. É por isso que eu sou contra e-book. Eu sou contra PDF. Por quê? Cara, a gente parou de produzir PDF faz um ano, porque a gente produz, digamos, tá, mentira, a gente produz PDF que a gente posta no LinkedIn o PDF para a pessoa rolar, mas outra coisa. Mas por que a gente não produz mais e-book? Eu não sei se a pessoa leu, e o meu objetivo com esse tipo de conteúdo, esse formato de conteúdo, é educar. Se eu pegar esse conteúdo e colocar numa landing page, por exemplo, digamos que você aí fala, pô, eu estou interessado nesse conteúdo, você foi na landing page, eu identifiquei que houve tráfego naquela landing page e tendo lá dados de intenção, eu consigo minimamente, ou eu consigo chegar no ponto de ver empresa tal entrou na página, ou às vezes isso não está coberto pelo dado de intenção, porque ele não encontra o seu IP, etc. Mas aí no LinkedIn eu vejo pessoa tal da empresa tal, ou não vejo a pessoa, né? Mas eu vejo alguém da empresa tal clicou nesse conteúdo. Pô, então eu vejo que tem alguém da empresa tal interessada nesse tipo de conteúdo. Eu posso daqui a um tempo fazer um follow-up vendo e aí, o que você achou? Porque se a pessoa clicou, em tese ela foi para minha landing page, em tese, se não deu bounce, ela consumiu o conteúdo. E aí você pode, com Clarity, com várias outras ferramentas, ver o percentual de scroll daquela página. Pô, a página está com percentual de scroll de 75%, eu estou educando o meu target. Né? Então, se eu estou educando, talvez ele esteja com o que a gente estava falando de contexto de mercado. Talvez ele esteja olhando para o mercado com a mesma ótica que eu. Talvez não. Vou iniciar uma conversa com ele para entender se ele está vendo dessa maneira ou não está. E aí é uma conversa, como que a gente está tendo aqui. Pode ser que a pessoa discorde, pode ser que ela concorde. Como que essa conversa vai ser conduzida? É isso que é no final educar. Né? Não é você simplesmente mandar um negócio e aí você vai lá e em cima do que você mandou, não. Pronto, a pessoa ela tá aware do que eu estava falando. Como que você vai saber isso com PDF? Sim, concordo. Juliana, vai lá. Senão a gente não consegue falar com todo mundo. Não, eu acho que o pessoal nos comentários me ajudou bastante, assim, mas em linhas gerais era só porque a gente tem essa questão de medir o engajamento qualificado e hoje em dia isso tem ficado muito manual. Então tá sobrecarregando o tempo do time, ficar, enfim, vendo quem está reagindo, interagindo no LinkedIn. E aí eu queria saber se tem alguma ferramenta que faz isso, eu realmente não sei. Um pouco menos manual do que a gente está fazendo hoje. Também aceito e também compro. Se tiver uma boa dica,
Compro agora, inclusive. Meu time tava brigando comigo ontem sobre essas coisas aqui. Ah, não, então, ok. Alguém, Então, Dicas de alguém, ferramenta alguém para salva aí. dicas de ferramenta para acelerar a produção, é isso? não, é para entender melhor o tráfego qualificado, tráfego não, engajamento qualificado nas redes sociais. Tipo, quais empresas, né, entraram no site e tudo mais. Para identificar que a gente tem Olha, muita gente da equipe reagindo às nossas postagens. E aí, engajamento sobe, mas eu não sei se não é no ICP. Aí eu fico fazendo isso na mão. olha, vou dizer que para LinkedIn é um desafio, viu? Eu acho que para rede social, engajamento qualificado em rede social é um desafio. Eu acho que dá para fazer de uma maneira não granular, né? De você olhar por postagem, empresa, percentual quais são as empresas, quais são os cargos, etc. Mas é um desafio para a gente aqui também, sinceramente. Assim, a gente está buscando maneiras de fazer isso de um Para mim jeito também. escalável, eu não encontrei, sinceramente. Eu Em estava rede, né? No site não, no site é outra coisa. Em rede Ah, não, social é com desafio. certeza. Eu estava A pensando até gente, em web scraping, mas acho que é, a gente tem uma